Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala e hoje a gente vai falar sobre como começar no digital, mas isso só funciona para quem já domina a sua atividade. Só vai funcionar se você que está assistindo esse vídeo já domina uma profissão. Se você já é um excelente cabeleireiro, um excelente terapeuta, um excelente psiquiatra, um excelente nutricionista, um excelente vendedor, um excelente mentor, se você já tem uma profissão, se você já é bom no que você faz, o que eu vou trazer para você aqui é ouro e vai te ajudar a construir uma forma de você entrar no digital, caso você ainda não esteja, ou se você já entrou, mas ainda não está conseguindo produzir o resultado que gostaria. Isso aqui vai te trazer clareza de como você pode melhorar os seus resultados no digital ou como você pode construir o seu resultado no digital. Quando eu falo de construir ou melhorar, eu estou falando aqui de você começar a fazer pelo menos 100K por ano, através do que você já faz vendendo pelo digital. Bom, a ideia é conseguir te ajudar a pensar e a formatar isso de maneira muito prática. Então, esse conteúdo ele não tem o objetivo de ser uma historinha, eu não tenho o objetivo aqui de ficar contando um monte de coisa da minha vida para você. O objetivo aqui é trazer um método, uma forma prática de você sair daqui, executar algo aqui e sair com tudo aqui na mão, pronto para você poder rodar e começar a gerar resultado, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar, é importante você entender que é o seguinte: hoje aqui no Brasil, uma pessoa que ganha 10 mil por mês, ou seja, ganha não, né? Porque ninguém ganha dinheiro. Uma pessoa que produz 10 mil reais por mês, que faz 10 mil reais por mês, bota 10 mil reais por mês ou mais no bolso, provavelmente ela está entre 2 a 3% da população geral aqui no Brasil. O que isso significa? Significa que, em média, de 100 pessoas que você conhece, 2 a 3, aí é óbvio que vai mudar, vai depender do ambiente, etc., mas em média, tá? No Brasil, a cada 100 pessoas, 2 ou 3 vão ter a capacidade produtiva de fazer mais de 10 mil reais por mês. Então, a ideia aqui é ajudar você, se você não é essa pessoa ainda, é ajudar você a estruturar os seus produtos e serviços de forma que você consiga alcançar esse resultado de mais 120 mil por ano aqui no digital, tá? Então, esse é meu objetivo, essa é a minha missão aqui com esse vídeo, é ajudar você a fazer isso, tá? Para você entender um pouquinho das referências que eu vou trazer aqui, basicamente o que eu vou mostrar aqui são duas principais referências. Então, eu vou trazer um pouco de esteira de produto, vou falar de esteira de produto num jeito do Russell falar. Então, o Russell é um cara, uma baita autoridade em marketing há muitos anos, no planeta inteiro. E vou falar um pouco também sobre o Hormose, sobre o método dele de construir uma oferta, né? A gente não vai entrar em oferta, a gente não, é um conteúdo, daí é um conteúdo muito denso para isso, mas aqui eu vou te ajudar a pensar, a ter um passo a passo, uma estrutura onde você consiga sair do que existe hoje para você ter um produto que te permite fazer mais de 10 mil por mês. Tá? Aí tem outros conteúdos, aqui no canal inclusive tem, de como transformar esse produto em uma oferta, fazer uma oferta mais atrativa para vender melhor, vender mais, e também tem conteúdo sobre como gerar demanda para essa venda. Tá? Então hoje o objetivo aqui é te ajudar a pegar o que você sabe e construir isso de forma que vira um produto, você produtificar isso que você tem em mãos para poder gerar resultado. As referências eu já falei para você, e daí, durante a jornada aqui, eu acho que tem alguns problemas que você pode ter. E que a maioria das pessoas que eu acabo conversando e que eu ajudo a resolver esse problema tem normalmente. Que a primeira deles é falta de clareza sobre o que vender, uma falta de clareza em como formatar o produto, né, aquilo que ela sabe, e sem dúvida, acho que uma das maiores dores é como transformar isso numa oferta, né? E quando a gente fala oferta, não é uma oferta no sentido de promoção, igual as pessoas normalmente entendem uma oferta, né? Tipo, oferta exclusiva, daí vai lá e coloca uma promoção de 20%. Não é isso. Oferta, na verdade, é você construir uma oferta que seja altamente valorosa para o seu potencial cliente, de modo que quando ele olhe para essa oferta, ele tenha dificuldade e fala não.
Eles têm dificuldade em falar não, essa é a ideia, tá? Então aqui, o que você vai... quais são os benefícios de você ser conduzido aqui nesse material? Sem dúvidas, com o que você vai aprender aqui, você vai aumentar as suas chances de fazer mais de 10 mil reais por mês. É natural que algumas pessoas falem assim, Ale, mas eu não consigo, o que eu vendo não dá, tal. Eu garanto para você que se você vende um serviço, eu não vou falar muito de produto, porque não tenho tanta experiência assim com empresas ou pessoas que vendem produtos, tenho pouca experiência, já ajudei algumas, mas é muito menor, talvez 10% do que eu, em relação às empresas que eu já ajudei, né? Talvez 80, 90% é empresa de serviço e 20 empresas de produto, tá? Mas se você vende um serviço, assim, sem dúvida você vai sair daqui com uma forma clara, e é isso. Bom, para falar um pouquinho disso, acho que é interessante falar da onde que nasce isso, então, né? Em 2023, há 2 anos atrás, quando eu tô gravando isso aqui, que dia que é? Dia 11 de agosto. Então, faz 2 anos atrás, um pouquinho mais, minha filha nasceu, né? E quando ela nasceu, eu tava tava com um contexto bem complicado, desafiador. E na minha cabeça, aquele dia, passou um filme sobre várias coisas da minha vida e eu falei, cara, eu preciso fazer algo que me gere dinheiro. Porque eu já era um ótimo profissional, tinha uma empresa que faturava bem, mas tinha um problema, né, que era um faturamento muito alto, com um lucro não tão interessante, problemas de modelo de negócio também, etc. Mas era um negócio que, ok, ele faturava bem, então eu, como profissional, me garantia, vamos dizer assim. Só que eu tinha um problema, que o problema é que eu não fazia tanto dinheiro quanto eu gostaria. Por exemplo, eu não fazia mais de 10K por mês naquela época. Então, naquele dia eu falei, cara, eu preciso fazer algo em relação a isso. Preciso fazer algo. Então, me passou um filme na cabeça, comecei a pensar, eu falei, cara, o que eu sei fazer da minha vida? O que eu sei fazer eu sei vender, sei gerar demanda. São as duas coisas que eu sei fazer, que eu sei fazer muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma consultoria e vou ajudar a empresa a fazer isso. Vou ajudar a empresa a fazer isso. Maravilha. Então, comecei. Quando eu comecei essa brincadeira, a primeira coisa que eu fiz foi formatar meu produto. Eu formatei meu primeiro produto de um jeito muito simples. É muito parecido com o que eu vou trazer aqui, mas é óbvio, né? O que eu vou trazer aqui carrega agora pelo menos 2 anos de experiência fazendo muitas e muitas vezes isso para mim e muitas vezes, muito mais, inclusive, para outros. Então, são 2 anos aí de experiência com isso especificamente. E eu já tinha um background para trás de também fazendo isso, né? Que é produtificar as coisas. E daí, beleza. Daí eu produtifiquei, né? Criei meu primeiro produto e saí oferecendo meu primeiro produto. E 90 dias depois, então ali no final de 2023, eu já tinha conseguido atingir esse target, esse alvo que eu tinha. E comecei a fazer mais de 10K por mês. E depois disso mantive isso e foi crescente, graças a Deus, tudo correu bem desde então. Então, o que eu vou passar para você aqui hoje, basicamente é isso. É como você construir o seu produto com o que você já sabe e fazer isso, tá? Então, para a gente começar, eu vou compartilhar a tela com você e a gente vai falar do passo a passo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um ScaleDraw. Se você às vezes está percebendo aí, talvez você não percebeu, mas agora eu vou falar, você vai perceber, que a câmera, ela tá mexendo um pouquinho, assim. E isso é por causa de um negócio que eu comprei recente, que está aqui na mesa, e ele não está bem estabilizado ainda, então não está tão legal. Mas não se preocupe que isso não vai afetar nada o seu conteúdo, só afeta o fato que você vai ficar me vendo tremendo. Vamos lá. Então, vamos começar. E, cara, isso daqui é uma das coisas mais maravilhosas que existem, porque, assim, é literalmente um método passo a passo. Esse aqui é um passo a passo de, basicamente, seis passos, 6 degraus, seis passos é o ideal, que você vai percorrer para fazer isso. E olha que interessante. Olha como, isso aqui é bizarro, porque é muito fácil fazer. Então, vamos começar? O primeiro passo aqui, ó, primeiro passo, você vai fazer o seguinte, ó.
Qual é o maior objetivo do meu cliente? Então, essa é a primeira pergunta do seu, no caso, né? Qual é o maior objetivo do seu cliente? Então, Ale, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é tenha clareza exata do que o seu cliente quer. Do que o seu cliente quer. Se você vende, sei lá, sorvete, provavelmente o seu cliente, ele pode querer algumas coisas, mas provavelmente o que ele quer é ou se refrescar, né, em um dia de muito calor, ou ele pode querer ter um momento de harmonia, comunhão ali com a família dele. Então, ele pode ter alguns objetivos. Em alguns casos, em algumas sorveterias, o cliente pode ser um, em outras pode ser outro. Em algumas sorveterias que tem, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui perto de onde eu moro, existe um lugar chamado Mister Mix, que é um ambiente de sorvete e tal, e que tem um parquinho lá dentro. Então, para mim, às vezes, o meu objetivo, quando eu vou lá, às vezes, na verdade, agora, depois que eu descobri, todas as vezes, o meu objetivo ao ir lá é levar minha filha para tomar um sorvete e brincar no parque. Então, o meu objetivo lá é levar ela para se divertir. Tá? Então, o meu objetivo é tomar um sorvete? Não, não é. Ele é uma sorveteria, mas meu objetivo não é tomar um sorvete. Meu objetivo é levar minha filha para ela se divertir no parquinho e daí depois sim a gente tomar um sorvete junto. Mas mesmo tomando o sorvete, meu objetivo ainda não é tomar o sorvete com a minha filha, mas sim ter um momento de pai e filha, um momento de proximidade entre nós dois. Tá? E sim, no caso, às vezes que eu vou, nem sempre minha esposa vai junto. Então, sim, esse é um momento que eu reservo para estar perto da minha filha, para poder conversar com ela, ver ela brincando, brincar com ela. Então, veja, eu estou indo numa sorveteria, estou indo tomar sorvete? Sim, mas esse é o meu objetivo? Não. Beleza? Então, primeiro ponto, qual é o maior objetivo do seu cliente? Beleza? Nem sempre o maior objetivo dele é aquilo exatamente que ele está comprando de você. Às vezes, comprar um celular, o objetivo não é ter um celular. Né? O objetivo é mostrar para o ambiente onde ele vive que agora ele tem um iPhone 16, por exemplo, Pro Max. Às vezes, o objetivo é de correr, às vezes, vamos pensar corrida, né? Correr é o objetivo por si só? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes vai ser ou emagrecer, ou ficar com um corpo mais sarado. Às vezes, emagrecer também não é o objetivo por si só. Emagrecer, o objetivo pode ser, poxa, eu preciso ficar saudável, senão eu vou morrer. Pode ser também, cara, eu preciso ter um tanquinho para eu poder ir para a praia. Então, o primeiro ponto é, entenda o objetivo do seu cliente. Se você tem uma academia, por que o cliente vai na academia? Né? Se você tem uma sorveteria, por que teu cliente vai na sorveteria? Se você, enfim, já entendeu, né? Então, primeiro passo, qual é o maior objetivo do seu cliente? 2, vamos aqui. Aí. 2, quais são os obstáculos que ele tem para alcançar o objetivo? Então vamos lá. Acabei de falar aqui da academia. Quais são vamos pensar na academia. O objetivo do cara é ficar com um tanquinho, né? Ficar com um tanquinho, ficar no shape. Quais são os obstáculos que ele tem para alcançar isso? Tem vários aqui que a gente pode citar. Eu não vou escrever aqui, não vou escrever, fica mais fácil. Mas eu tenho aqui, por exemplo, comer saudável. Comer saudável é um desafio por si só? É um desafio, mas tem outros desafios aqui. Fazer a comida saudável. Comprar a comida saudável. E etc. Então tem vários problemas. Opa. Tem vários problemas em obstáculos que ele tem para conseguir alcançar o objetivo. Então, por exemplo, qual é o meu objetivo ao ir na sorveteria? É ter um momento com a minha filha. Quais são os obstáculos que eu posso ter, né, para conseguir alcançar isso? Vamos lá? Olha lá, vamos pegar aqui. Ó. Distância do local. Pode ser um problema. Outro problema pode ser obstáculo que eu tenha, pode ser falta de tempo. Vamos resumir aqui. Então, tenho distância do local, falta de tempo. Então, tem esses problemas aí que me impedem, me dificultam alcançar o meu objetivo. Beleza? Então, o segundo passo que você vai fazer, quais são... Então, se você é um arquiteto, qual o sonho do teu cliente? Ter, sei lá, primeira casa, casa própria.
Vamos supor que é isso, quer ter a primeira casa construída para ele, do jeito que ele quer, do jeito que a esposa quer, beleza? Se você é um mecânico, qual o objetivo do seu cliente? Se você é um dono de concessionário, qual o objetivo do seu cliente? Objetivo, e a gente pode entender aqui também como sonho, tá? Depende do negócio, mas pode ser um sonho também. Então, qual é o maior sonho do seu cliente? E a gente pode ir longe aqui. Então, primeiro passo, entenda isso. Qual é o maior objetivo, o maior sonho do seu cliente? Segundo, o que impede ele de conseguir alcançar esse sonho? Quais são os obstáculos que fazem com que ele não consiga alcançar esse objetivo? Agora, você vai escrever o seguinte: quais são as soluções que você tem para cada obstáculo? Então, que você vai fazer? Qual é o exercício aqui? Você vai agora pegar os obstáculos e você vai reescrever eles em forma de solução, tá? O você vai fazer? Por exemplo, saiba como cozinhar comida saudável com facilidade. Lista de 100 produtos de compra, produtos saudáveis para manter a dieta. E aqui por diante, tá? Então, como comprar comida. Aqui, ó. Encomende suas compras saudáveis da semana com, em 30 minutos. Pronto. Então aqui eu tenho, para cada problema, fazer a comida saudável. Saiba como cozinhar comida saudável com facilidade. Segundo, comprar comida saudável. Lista de 100 produtos saudáveis para você manter a dieta. Ainda dentro de comprar comida, encomende as compras saudáveis em 30 minutos. Só entra numa call, por exemplo, e entrega. E compra. Beleza? Por que eu escrevo os obstáculos em forma de solução? Porque isso aqui é muito interessante falar. A maioria das empresas, quando vai criar um serviço, ela cria o serviço da própria cabeça. As entregas, o que vai entregar para o cliente, etc. E não é isso que a gente tem que fazer, tá? O que a gente tem que fazer eu pego o obstáculo daquele cliente, eu escrevo ele em uma forma de solução, depois eu crio uma entrega daquilo ali, e daí sim eu comunico isso para o meu cliente. Então, se o maior objetivo do meu cliente é, por exemplo, ficar no shape, e o maior obstáculo dele é, por exemplo, fazer a comida, enfim, tem vários obstáculos que podem existir aqui, eu não vou falar para ele, não vou falar para o cara que tem problemas, vamos supor que ele não tem problema de ir para academia, mas ele tem problema de fazer a comida. Porque cargas d'água eu vou ficar falando de ir para academia com esse cara aqui, se o problema dele, que impede ele hoje, é isso aqui, certo? Então, eu não vou falar para ele, tipo, venha para academia. Não, não. Beleza, tem academia, tem um plano, ok. Mas, cara, seguinte, ó, dentro do teu plano eu vou te entregar um guia prático de como você pode fazer a comida na sua casa de forma muito fácil. Pô, mas eu não tenho tempo. Vamos supor que o obstáculo aqui é tempo para fazer a comida. Cara, seguinte, ó, além disso, no teu plano aqui, você vai sei lá, eu tenho uma parceria com a loja de marmita e você vai me pagar mais X reais de plano e eu vou te entregar as marmitas toda segunda-feira, toda sexta-feira, a da próxima semana, congelado. Então, veja, o ponto é que a tua cabeça sai de pensar em obstáculo e você sai de pensar no que você imagina, pensa, etc. E você começa a pensar em como resolver problemas do seu cliente, tá? Fechou. Ale, fiz aqui minha lista, agora eu tenho todas as soluções. Fechou? Quarto ponto. Dentro dessas soluções, você vai encontrar quais soluções que encurtam o tempo para alcançar o objetivo barra sonho. Opa. Dois, diminui o esforço para alcançar o objetivo ou sonho. Diminui o risco
para alcançar o objetivo barra sonho. Maravilha. Então vamos lá. Quais dessas soluções, e por último aqui, né, aumenta as chances consideravelmente de alcançar o objetivo? Então, o que você vai agora fazer? De todas as soluções que você escreveu aí, quais delas que aumentam as chances consideravelmente de alcançar o objetivo ou o sonho do seu cliente? Ou seja, né, se o cara não tem tempo, se o problema dele é comer saudável e ele não tem tempo para cozinhar, entregar marmitas para ele na casa dele ou na hora que ele vai treinar na sexta-feira, aumenta muito as chances dele comer corretamente, certo? Porque ele não vai ter que pensar na comida, ele vai estar com a comida pronta. Então aumenta consideravelmente. Entregar as marmitas prontas para ele encurta o tempo para alcançar o objetivo? Pode encurtar. Pode encurtar, porque se ele comer direito desde o início, ele provavelmente vai diminuir o tempo. Terceiro, diminui o esforço, diminui muito, porque ele não vai ter que cozinhar, não vai ter que fazer compra, não vai ter que fazer lista, não vai ter que pensar sobre isso, tá tudo pronto, é só ir lá e comer. E por último, diminui o risco de não alcançar? Diminui também, porque agora ele consegue simplesmente, aqui inclusive dá até para fazer junto, né? Ele simplesmente consegue ir lá e fazer, beleza? Bom, por último, agora o que você vai fazer? Você vai priorizar a lista de acordo com essas variáveis. Então, existe uma maneira de que você pode fazer o seguinte, que é o seguinte. Aumenta as chances consideravelmente de 0 a 10. 0 a 10 quanto? Vamos supor que a opção A, a opção B e a opção C, tá? Vamos pensar que de 0 a 10 a opção A, ou seja, o entregável A, a solução A, ela aumenta considerável em 8, aumenta em 8 aqui. Aqui é o oposto, tá? Aqui, quanto quanto mais encurta o tempo, maior também é o número. Então, se de 0 a 10 encurta o tempo, por exemplo, no caso da marmita, encurta o tempo, não dá para ser, não é tão relevante, né? Talvez 3. Beleza. E depois eu trago aqui, diminui o esforço, diminui muito o esforço. Talvez 10 aqui, né? O cara não precisa nem pensar. Então, aqui eu tenho uma nota 21. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, vamos supor que é 1, 5, sei lá, 7, outra solução. Aí eu tenho aqui 13, putz, não dá, sai, 13 não dá. Aí 14. Aí por último aqui, vamos supor que é 2 mais 3 mais, sei lá, 9. 14 também. Então pronto, aqui agora você tem aqui uma lista de prioridades de soluções, de entregas que você vai fazer para o seu cliente. E o que isso significa, Lê? Significa que essa entrega tem um valor maior do que essa entrega. E o que isso significa na prática? Significa que o seu cliente vai ter a percepção de maior valor. Logo, percepção de condição de pagar mais. Quando o cliente enxerga mais valor, ele está disposto naturalmente a pagar mais por aquela solução. Beleza? Dessa maneira aqui, com esses passos, você sai com uma lista priorizada, não das ideias que você tem na cabeça, mas de quais entregas você pode fazer do seu serviço para o seu cliente. E o que isso tem a ver com o digital? Tem a ver que aqui dentro dessas soluções, tá? Eu não vou passar por isso aqui, mas aqui eu vou trazer aqui um ponto importante. Essas soluções que você pensou aqui, elas podem ser entregues de 3 maneiras. E aqui que entra o digital, tá? Como que você pode entregar essas soluções? Você pode entregar elas de 3 maneiras. Você pode entregar ela de um jeito que a gente chama de one-to-many, para infinitas pessoas. Você pode entregar ela num formato small group, que é para pequenos grupos. Colocaria até, sei lá, 100 pessoas. Pode ser mais, mas, sei lá, até 100 pessoas. E aqui você tem um X1, né, que é entrega individual.
Beleza? O que isso significa? Significa o seguinte: quando você vai para o digital, você pode entregar, criar coisas que são one-to-many, tá? E não são necessariamente um x 1. Então, por exemplo, um personal trainer, ele pode, se ele, vamos supor que ele vai fazer uma venda física, ele pode fazer uma venda um x 1, né? Então entrega individual, ele vai lá, encontra o aluno, vai na academia, faz o plano individual, e assim por diante, né? Então aqui a gente tem um personal trainer, e esse cara consegue produzir isso aqui, montar esse produto de modo que ele consiga fazer, gerar muito mais valor para o cliente, tá? Quando a gente vai para o digital, a gente tem a possibilidade de mudar esse game aqui e começar, por exemplo, a ter uma assessoria de performance, onde esse personal trainer não necessariamente vai estar individualmente, mas ele pode, por exemplo, montar treinos e acompanhar planilha em grupo. Ou seja, você sai aqui de um produto que você cobra, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você cobra aí R$ 1.000 e para 2 encontros mensais, ou 4, vamos colocar 4 encontros mensais, você sai aqui para um modelo onde você vai cobrar, por exemplo, vamos supor que você vai cobrar aí, sei lá, R$ 200 por mês para montar treino, monta treino, acompanha a planilha, live semanal, mais conteúdo gravado. Então, pronto. Então, você, live semanal, conteúdo gravado, monta treino, acompanha a planilha do cara e cobra R$ 200. Só que daí você pode ter muitos alunos. Pode ter 100 alunos aqui. Você pode ter 200 alunos aqui. Pode ter 300 alunos aqui. Só que se a gente for pegar aqui 50 alunos, 50 alunos é igual 10K por mês. Fechou? E aqui, por último, a gente tem aqui as entregas para infinitas pessoas, que podem ser aulas gravadas, listas prontas, planilhas prontas, lives, encontros ao vivo, que é o que eu trouxe aqui, e etc. Então aqui, ó, em vez de você cobrar daí os R$ 200 por mês, você pode, por exemplo, cobrar 50 por mês e ter. Aqui no nosso caso, a gente vai pegar 200 alunos. Dessa maneira aqui, ó, você consegue ter. Então, Lê, eu sou um personal trainer, quero fazer 10K por mês usando digital. Você tem duas maneiras aqui que te facilitam muito fazer os 10 mil por mês. Muito. Que é você ir para um caminho de small group, certo? E esse small group aqui é o que eu mencionei, né? Você ter pequenos grupos e entregar muitas coisas. Então, montar, por exemplo, montar o treino e acompanhar a planilha, vamos supor que você monta um treino por mês, tá? De cada aluno. Você consegue montar 100 treinos por mês, certo? Vamos supor que você monta, acompanha a planilha desse cara, dessa turma, uma vez por mês. Live, não tem limite, né? Conteúdo não tem limite. Então, aqui é um formato para você transformar o que você sabe em um formato que te dê mais de 10 mil por mês. Aqui é a mesma coisa. Tá? Aqui também, tá? Só que daí aqui eu iria numa outra linha, que é o seguinte: eu criaria um produto high ticket, individual. Em vez de cobrar 1.000, eu cobraria 2K, com um limite de 10. Pronto. Cobro R$ 2.000 por mês, com limite de 10 alunos. Aumento, mudo meus entregáveis aqui, entrego tudo. Nem precisa, né? Que eu posso. Isso aqui ficou meio fora da realidade, eu acho. Mas aqui eu poderia montar um high ticket, onde eu vendo esse high ticket por 12 mil por ano, vendo para 10, entrega individual. E, sendo bem sincero, esses encontros ao vivo, eu eliminaria. Eu faria aqui talvez 1 ou 2 encontros presenciais e o resto online.
Dessa maneira aqui, você consegue estruturar. Esse conteúdo não tem o objetivo de trabalhar isso aqui, tá? Por isso que a gente falou muito pouco. Eu posso fazer um conteúdo só sobre isso aqui, para explicar no detalhe exatamente como montar cada estrutura dessa aqui. Na linha do Russell, a gente vai ter os produtos, a esteira de produtos, onde a gente sai dos produtos low ticket, que são tipo esse, e a gente vai para os high ticket, que são esses. Aqui não foi a ideia, tá? A ideia era te mostrar como você sai de entregar sei lá, um acompanhamento de personal trainer para entregar uma solução produtificada que vai entregar muito mais valor para o seu cliente. Fechou? Basicamente é isso. Espero que eu tenha conseguido gerar valor para vocês com esse conteúdo aqui. Executem esse conteúdo, porque isso aqui gera valor. E depois a gente pode ter outros. Tem no canal já alguns, mas a gente pode ter outro conteúdo para falar só sobre entregas, só sobre oferta, para você conseguir melhorar e ampliar essa estrutura de entrega do seu produto, sua oferta. Beleza? Basicamente é isso. Tamo junto. Forte abraço e bora para action. Até a próxima.